Boa noite a todos. É com grande satisfação que estou aqui hoje, tá? Para um estudo no canal do grupo Teresa de Jesus. E hoje nós vamos estudar o, um assunto muito importante. Todos nós precisamos desenvolver. Amar ao próximo como a si mesmo, que tem como base o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Então vamos dando sequência, tá? Para a leitura da nossa página inicial, que é do livro Dinheiro. Vamos ler a lição Diante de César, de Deus e de César, que está lá no capítulo 8 do livro Dinheiro, que ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Tá? Então, começando a leitura, vamos lá. Em nosso relacionamento habitual com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque certo dia pagaram à máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhes em troca serviços sacrificiais por longo tempo. É justo não olvidar que somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Por isso mesmo, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante no bem, se nos propomos alcançar a vitória com progresso real. Examinando o assunto nestes termos, ouçamos a voz do Senhor, que nos fala na acústica da própria consciência, e procuremos a execução de nossos deveres sem esperar que César nos visite com exigências ou aguilhões. O trabalho é regulamento da vida, e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos cercam. Auxiliar aos outros é recomendação do céu e, em razão disso, auxiliamos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura, ou plantando uma árvore benfeitora, que amanhã falará por nós à margem do caminho. Todos prestaremos contas à divina providência, quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados, e exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência e a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica, onde estiverem, e estimulando em toda parte a plantação de valores suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em torno de nós. Não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo-o de acusações e reprovações todos os dias. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós em favor dos outros. E desse modo, César estará realmente habilitado a ampararmos e a servirmos hoje e sempre, em nome do Senhor. E assim, nós agora vamos para a nossa prece de início do estudo. Amado Jesus, estamos aqui hoje reunidos em Teu nome para estudar mais um grande ensinamento seu. Em primeiro lugar,
agradecemos por essa oportunidade. E também agradecemos a oportunidade de estarmos juntos e podendo falar em seu nome, podendo estudar e refletir mais um pouco sobre mais um ensinamento seu. Sobretudo, o ensinamento sobre o amor, sobre a lei do amor. Que assim, que o Senhor, que Mestre Jesus e que a espiritualidade amiga, nossos guias e mentores, possam estar conosco, nos protegendo, nos amparando e nos inspirando para que possamos enxergar mais um pouco da grande verdade ou das grandes verdades universais. Que assim seja, Pai querido, esteja com todos nós, graças a Deus. Graças a Deus. E então, gente, os tempos são chegados, não é mesmo? E percebemos isso de que forma? Pelo nível tecnológico que atingimos hoje, o nível tecnológico atual, mas também por vários acontecimentos relacionados à velocidade obviamente, né, de acontecimento, de transformações, inclusive relacionados ao quê? A pandemia, não é isso? A exemplo de alguns livros, tá? No caso, Os Exilados por Amor, ditado pelo espírito Lúcius, é relatado que lá num dos planetas da estrela Capela, salvo engano Pamir, no auge da transição planetária, ocorriam situações idênticas ao que experimentamos no atual momento. Inclusive essa evolução tecnológica, a questão da internet, celular, nuvem e por aí vai. Inclusive essas questões relacionadas à pandemia e outros problemas e convulsões sociais. Bom, precisamos então refletir muito sobre muitas dessas coisas, principalmente sobre o objetivo da nossa atual encarnação, não é? Então, o que queremos? De onde viemos? Como estamos e como podemos melhorar? Quais são as nossas dificuldades naquilo que nós temos que melhorar? Lá no livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, é mencionado uma fala de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dizia, então, de acordo com o livro, se pudéssemos saber primeiramente onde estamos e para onde nos dirigimos, teríamos a noção de quê? De fazer, né, do que fazer, e poderíamos julgar a melhor maneira para tal. A Terra é a nossa atual escola e também nosso hospital. É muito importante lembrar que Jesus não veio para os sãos. Jesus, gente, veio para os doentes. Para nós, né, com nossos problemas morais, emocionais. A doutrina espírita nos dá o direcionamento baseado em nosso grande modelo e guia, que é quem? Jesus. Inclusive, numa explanação para os fariseus, ele afirmou o quê? Que diante de tantos mandamentos e leis, o que mais importa são apenas 2 mandamentos. Sendo que o primeiro deles é o quê? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo
que é semelhante ao primeiro, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Percebam, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Hein? Bom, assim, nesses dois, né, mandamentos, que nós vemos que há um desdobramento aí, né, para três, se encontram as respostas principalmente sobre quem somos e quem o que deveremos ser. Jesus, então, nos deu essa orientação. Após esse doutor da lei, né, questioná-lo sobre, novamente, mesmo da lei, mais um questionamento, sobre qual seria o maior mandamento da lei. E Jesus respondeu, obviamente, ciente de que no judaísmo existem aproximadamente 613 prescrições contidas principalmente nos livros do Antigo Testamento, de Levíticos e o de Deuteronômio. Esses mandamentos regulam a vida do judeu, o dia a dia do judeu. E Jesus tinha total, obviamente, conhecimento desses mandamentos. E mesmo assim, ele apontou para o doutor da lei o quê? Que os mais importantes são dois desses mandamentos. No momento em que Jesus responde ao doutor da lei esses questionamentos, o que Jesus faz? Jesus enaltece a lei do amor. Pois é. Ele enaltece a lei do amor dentre todas as leis, inclusive as leis mosaicas. Naquela época, um Deus de amor, Pai, misericordioso, justo e bom, era algo completamente diferente do Deus dos judeus. E olha, se a gente observar, ainda hoje, às vezes, pode ser que em muitos casos até de forma inconsciente, cultivamos esse Deus, né, porque a gente guarda resquícios disso, seja de reencarnações passadas ou da nossa educação durante a nossa infância na vida atual. Um Deus, né, que inspira medo. Quantas encarnações, então, fomos submetidos a essa ideia? Né? A ideia que a gente... Quem já escutou quando era criança algo do tipo: Papai do céu tá vendo, hein? Papai do céu castiga. Se você fizer mal, Deus vai te castigar. E Deus está vendo. Então, dentro deste projeto de um Deus de amor, precisamos aprimorar o nosso espírito através, sobretudo, dos nossos relacionamentos, ainda mais dentro da família que nascemos, nas relações amorosas, nas relações de amizade e também no nosso trabalho, com nossos colegas de trabalho, que dependendo do trabalho, né, nós vamos garantir o nosso alimento. A gente convive há muito tempo com esses nossos colegas e muitos viram amigos. Bom, então nós temos que observar esses 4 níveis de relacionamento: conosco, com a natureza, com o próximo e com Deus. Para nos relacionarmos conosco, precisamos nos conhecer e, mais ainda, nos amar. Né? Amar a si mesmo. Essa é a primeira condição para amar o próximo. Para nos relacionarmos com o próximo, precisamos de quê? Saber, né, além de nos conhecermos e nos amarmos, precisamos saber quem é esse próximo, para podermos exercitar com ele.
Então, o próximo, gente, é toda a humanidade, inclusive aqueles nossos inimigos e os criminosos. Que às vezes aquela pessoa que nós lá, né, elegemos para nosso inimigo, às vezes depois de passado muito tempo nem sabemos mais o porquê disso, em determinados casos. Bom, para uma boa relação precisamos de boas atitudes e uma frequência vibratória, né? Porque a gente influencia, mas também somos influenciados. E para nos relacionar com Deus, devemos refletir como estamos encarando a divindade, qual Deus elegemos, qual Deus nós seguimos. Vamos parar para pensar nisso. Será que é o Deus da nossa infância ou o Deus dos resquícios das nossas encarnações passadas? Ou é o Deus de amor trazido por Jesus? É isso também, não é? Tem mais relação com religiosidade do que com a religião em si. Encontrar Deus, portanto, não é ter uma religião, mas sim o quê? Desenvolver a religiosidade. Bom, Jesus nos demonstra essa relação com Deus, de acordo com o que está escrito no Evangelho de João, lá no capítulo 6, versículo 38, em que Jesus fala que desceu dos céus, não para fazer a própria vontade, mas sim a vontade de quem? De Deus, do Pai. Amar a Deus não é ir à missa, tomar a hóstia, ou então ir para a casa espírita e receber passe toda semana, tomar água fluidificada. Né? Mas sim o quê? Aceitar o que diz o trecho da oração do Pai Nosso. Não é? Pai, seja feita a vossa vontade. Quem lembra? Então, seguindo o exemplo de Jesus, amar Deus é fazer o que Ele nos pede. Bom, e isso significa o quê? Que os nossos planos, muitas vezes, são bem diferentes dos planos de Deus. Nós ignoramos em várias situações, né, que a nossa vontade costuma colidir com a vontade de Deus, com a programação divina, ou então com a programação encarnatória, com a programação reencarnatória, que é, gente, elaborada para nos ajudar. E muitas das vezes feita o quê? Junto conosco. A gente escolhe, a gente decide, não é mesmo? Mas usamos critérios de escolhas, como chegamos aqui no mundo físico, com pontos de vista baseados nos apelos da matéria, como a beleza física, por exemplo, ou o sexo, bens materiais, dinheiro, riqueza e, sobretudo, orgulho, vaidade, egoísmo. Escolhemos, inclusive, com esses critérios, parceiros de relações amorosas e de amizades também. Por isso, cedo ou tarde, a gente se machuca. Sempre tem um problema, uma série de situações. Bom, ainda tem gente que acha, tá, escolhendo dessa forma, que pode barganhar através de promessas, oferendas, combinações com espíritos incorporados, curas, conquistas financeiras, conquistas amorosas, prejudicar alguém ou então deixar de sofrer. Como se essas coisas, gente, pudessem ser negociadas. E mesmo que
que tentem negociar, né, elas têm consequências. Ah, tem. Não tem como manipular. Bom, essa, infelizmente, é a religiosidade vivenciada por muitos, ou seja, é um amontoado, né, um sincretismo de valores de seitas e religiões utilizadas para nos tirar do sufoco, ou então para suprir os nossos interesses próprios. É. Vale lembrar que o quê? Que o nosso destino não está definido. Não, ele não está definido. São as nossas boas ou más ações que definem nosso destino. Não apenas numa vida, mas o que fizemos em vidas anteriores também. É por isso que devemos entender, buscar a evolução e sermos obedientes e resignados, tá bom? No livro Sinal Verde, ditado por André Luiz, lá no capítulo 20, título Obstáculos, é dito que, diante dos obstáculos, devemos fazer o melhor e seguir em frente. Não adianta ficar revoltado, não adianta ficar frustrado, não adianta fazer barganha ou tentar fazer barganha com Deus ou com os espíritos. Não adianta. É muito difícil, não é, gente? Desenvolvermos a fé, a verdadeira fé e a confiança. Então é justamente essa a reflexão, tá, que devemos fazer. Fica aqui, né, a minha sugestão. Bom, devemos ter uma ideia mais ampla, então, de quem é o nosso próximo. Não são apenas os integrantes da família, não, da família terrena, e sim todos aqueles com os quais interagimos diariamente e mesmo em breves instantes. Tá? A humanidade é o nosso próximo. É bem ampla a nossa família. Tá? Se levarmos em conta só aqueles que estão aqui vivendo a vida terrena no mesmo tempo que a gente. E nesse mesmo momento que a gente. Não é por acaso. Tá? O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, então, aborda o que consta no livro de Êxodo e nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Tá bom? Onde Jesus nos ensina, tá, que devemos dilatar a visão com relação ao conceito de família. Por isso, Jesus disse o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, pois devemos agir com os outros como gostaríamos que agissem conosco. Assim, Jesus condena todo prejuízo material e moral que possa causar dano e violar os interesses do próximo. Tá bom? Então Jesus, para nos ensinar sobre o amor ao próximo, sobre amar o próximo, tem uma passagem em Lucas que narra que Jesus foi procurado mais uma vez pelo mesmo doutor da lei, que perguntou então para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, percebendo a pegadinha do questionamento do doutor da lei, limitou-se a indagar da seguinte forma: o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? E o doutor da lei, de cós salteado, sem pestanejar, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e desfrutará da vida eterna. Ou seja, se você não sabe, então faz isso aí que você acabou de falar. Aí o doutor da lei, para se justificar, continua.
E quem é meu próximo? Então Jesus aproveita essa interpelação para contar a parábola do bom samaritano, onde, conforme é descrito lá em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 e 26. Estavam todos no mesmo caminho, descendo de Jerusalém para Jericó. O samaritano, o viajante, o sacerdote e o levita. E então, o viajante sofre um assalto que o deixa machucado e está lá na rua. Né? Largado na rua, roubado e machucado. E ele foi ignorado pelo sacerdote e pelo levita, quando passaram por ele, mas não pelo samaritano, que era considerado lá pelos fariseus um indigno, um infiel, mas que acudiu esse homem. Depois de Jesus contar essa parábola, ele perguntou ao doutor da lei, tá? Desses três, tá? Quem que lhe parece que foi o próximo do viajante? E aí o doutor da lei respondeu, o que usou de misericórdia com o homem. Né? Então Jesus disse, vai e faz dessa mesma maneira. E aí, gente, mais uma reflexãozinha. E quantos de nós, que às vezes até temos o texto, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento na ponta da língua, e até do Pentateuco kardecista. Mas nós temos o quê? Precisamos tentar praticar. Não basta ter só na ponta da língua, não é mesmo? Então, conhecimento é o quê? O saber precisa ir para o coração. É quando você sente a diferença entre o saber e o sentir. As nossas verdades não podem continuar tão distantes, tá? Das verdades do Cristo, não é mesmo? Não pode, né? Bom, não conseguiremos então amar nada nem ninguém, como comentamos antes, se não aprendermos a nos amar. E para isso, precisamos de autoconhecimento e de quê? Educação dos nossos sentimentos. Lá no capítulo 3 do livro O Homem Integral, ditado por Joana de Ângeles, é apontado que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu descobrimento, é o seu autodescobrimento, incluindo a identificação de suas necessidades, da realidade emocional, né? De nossas aspirações legítimas e de nossas reações diante das ocorrências do cotidiano, não só as inusitadas, inclusive até as mais corriqueiras, se assim podemos chamar. Precisamos o quê? Nos responsabilizar por nossas escolhas. Né? E como precisamos. Tá? Só acerta, gente, aquele que tem coragem de assumir e aprender com seus erros. Bom, ainda bem que são várias, não é? As nossas reencarnações, para a gente poder aprender. Tá? Olha a lei do amor aí, o amor de Deus. Como espíritos imortais, nascemos simples e ignorantes. Os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando na medida em que o espírito vai evoluindo, vai vivenciando, vai vivendo as vidas físicas nas várias encarnações. Nas primeiras encarnações, o homem possui apenas instintos. À medida que avança, aumenta o convívio com outros homens, né? E passamos a possuir sensações. E quando se encontra, né, mais instruído, se purifica e adquire sentimentos. Leon Denis, lá no livro, na obra dele, a obra muito boa de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tá? Disse o quê?
que na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, ainda estamos aprendendo sobre esse amor que está guardado em nós, colocado por Deus desde a nossa criação, lá como mônadas, fascículos de luz, nas palavras de Joana de Ângeles. Não é? E uma das coisas, né, que dificulta esse nosso aprendizado é o quê? Dificulta esse amor é o egoísmo. Esse egoísmo. Não nascemos zerados, pois adquirimos crenças negativas em outras vidas. E também as educações que recebemos de vários pais que tivemos ao longo de várias vidas físicas, inclusive a atual. Nenhum espírito sublima o amor de uma hora para outra. Tá? A natureza não dá saltos. Porque existe a lei do progresso. Degrau por degrau. Todos enfrentam dificuldades e processos. Emmanuel fala lá no livro O Consolador, lá na resposta da questão 254, tá? Ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, o adágio popular, né, considera que o hábito faz a natureza. Né? É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos os valores sagrados da paciência, da tolerância. Esse homem de períodos mais recentes, esse do início do cristianismo, tá? Que somos nós, né, que para a espiritualidade, 2000 anos não é tanto tempo assim, um piscar de olhos, comparado à eternidade. Então esse homem mereceu receber a visita de Jesus, tá? Por entender o plano maior, o quê? Que já tínhamos evolução suficiente para compreender o amor. E depois de posse dos ensinamentos do Cristo, do conhecimento deixado por ele, tivemos tempo para refletir e exercitar durante a Idade Média. E agora, em 2020, século 21, já estamos no momento em que precisamos refinar ainda mais, né, esses nossos sentimentos, as nossas ações, sempre pautados na lei do amor ensinada por Jesus. Sobretudo, abolir esse egoísmo, que é a chaga da humanidade, retarda o progresso moral de todos nós. Tá? Esse egoísmo que é a causa das misérias da terra, tornando-se o grande obstáculo da felicidade. E assim, em síntese, evoluímos e já não estamos mais na sobrevivência, né? Nos instintos. Nosso instante é o limiar da satisfação pessoal, bom, sensações, para a busca, tá? A satisfação do outro, do amor ao próximo. Nós estamos aí, lutando para passar desse sentimento pessoal para o sentimento pelo outro também. Esse é o momento em que a humanidade, aliás, né, se encontra. É a síntese, inclusive, da nossa atual transição planetária. Tá? E segundo os espíritos, somente 1/3 dos habitantes do orbe terreno possuem esse entendimento mais dilatado da lei de amor. Muita gente, quando a gente fala, né, de amar, de nos amarmos, confunde auto-amor e confunde ele com egoísmo. Apenas damos ou recebemos aquilo que temos, gente. Tá? Ninguém dá aquilo que não tem.
Mas se eu pensar primeiro em mim, eu não estarei sendo egoísta. É uma visão tanto distorcida. Porque o egoísta é aquele que pensa em si e não nos outros, só querendo vantagem para si. É aquele que quer alguma coisa às custas, se necessário for, da destruição ou do prejuízo do outro. Esse é o egoísta. Mas o alto amor é uma coisa bem diferente. Tá? Ainda mais, né, no sentido do amor próprio. Pois precisamos também pensar em nós, né? Claro, sem esquecer do próximo. Precisamos nos perdoar, nos valorizar, mas não nos anular. Precisamos cuidar de nós também. Lá no livro, Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, do Espírito Hamed, né, do Dr. Hamed, Psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, é dito que o amor que tenho é o que dou e o que recebo, à medida que aprendemos a nos amar. Adquirimos uma lucidez que nos proporciona o quê? Identificar nos conflitos um alerta de que estamos indo na direção contrária à maneira de sentir e de pensar. Tá? Bom, os gregos falavam que existiam os 7 tipos de amor. Tá? Mas 3 resistiram, né, assim, na crença, né, até hoje. Tá? Se tornaram, por conseguinte, mais relevantes. O primeiro é o amor eros, que representa o amor sexual, carnal, repleto de paixões. A pura atração física que manifesta o instinto de união e reprodução. Tá? O eros é o quê? É um amor egoísta, representa o amor pela beleza e a perigosa obsessão pelo amado e o prazer que ele traz. Tá? Mas, por outro lado, é um amor fundamental para a natureza, pois é a força primitiva da procriação e preservação da espécie. Então, Eros já foi muito importante para nós na nossa jornada evolutiva. Tá? Mas agora, no máximo, para iniciar uma relação. Tá bom? Em seguida, então, nós temos o amor filos, que já é o amor, né, fraternal, que envolve lealdade, igualdade e mútuo benefício, além de dedicação ao objeto digno, né, do ser amado. E por fim, nós temos num degrau superior aos 2 anteriores, um tipo de amor que é o amor, o quê? Ágape, que está muito ligado ao amor divino, ao amor incondicional. Tá? Esse amor ágape é aquele que a pessoa fica feliz, gente, quando o outro está feliz. Tá? É o amor sublimado. É o amor, inclusive, praticado por esses espíritos luminares, né? Sobretudo Jesus. E assim, do primitivismo à iluminação, nós vamos entendendo, depurando e sublimando os nossos sentimentos em relação, em todas as relações, em relação às pessoas, né? Em relação a quem nós convivemos. Tá? Lá no livro Paz e Renovação, o espírito de André Luiz nos aponta 10 maneiras de amar a nós mesmos. Tá bom? E a primeira é disciplinar os próprios impulsos. A segunda, trabalhar cada dia produzindo o melhor que puder. A terceira, atender aos bons conselhos que traçamos aos outros. A quarta, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. A quinta, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Difícil. Evitar as conversações inúteis, né? Principalmente as maledicências, as fofocas. Receber o sofrimento, que é o processo da nossa educação.
sétima foi essa. A oitava é calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Ainda vamos conseguir isso. A nona, ajudar a todos, sem exigir qualquer pagamento de gratidão. E a décima, repetir as lições edificantes tantas vezes, tá? Quantas forem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento a nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. E assim, gente, precisamos admitir que temos falhas e lutarmos para enxergar essas nossas más tendências, né? Essas nossas obscuridades. Precisamos aceitar, e isso é essencial para desenvolver o aprendizado e evoluir. Bom, se me percebo uma pessoa maledicente, impiedosa, violenta, impositora do meu ponto de vista, impaciente com o outro, necessitamos, dessa forma, desenvolver virtudes em contraponto a isso. E o Cristo nos ensinou com a afabilidade, a doçura e a paciência. Podem ser muito úteis nesse processo. Vamos usar o Cristo como nosso contraponto, então. Tá? E nesse autoexame, vamos buscar transformar o conhecimento em sentimento, pois não devemos esquecer que bem-aventurados são os mansos e pacíficos. Por quê? Porque herdarão a terra, gente. Herdarão porque estão, não porque conseguiram, né? Mas porque estão se esforçando para eliminar os impulsos primitivos, negativos, as trevas interiores que se encontram ainda dentro de nós, responsáveis por gerar os conflitos de interesses, como a luta da prevalência do próprio ponto de vista e a necessidade doentia de se fazer valer em tudo. E é isso, gente, que nós tínhamos hoje para conversar, tá bom? E agora nós vamos para a nossa prece final, tá? Para encerrarmos os nossos estudos da noite de hoje, tá bom? Ao fim do nosso estudo, gente, agora, fechando nossos olhos, nós vamos agradecer pelo encontro que tivemos nesta noite, agradecer por mais este estudo e vamos pedir para que essa nossa conversa se transforme em conhecimento e que esse conhecimento se transforme em sentimento. Que nossos guias e mentores também nos ajudem nesse processo. E assim, pedimos proteção, pedimos paz, pedimos muito amparo, pedimos muito amor para todos nós, mas principalmente para aqueles que vivem diversos momentos de dificuldades atuais. Para aqueles que perderam entes queridos, né, que tiveram desencarnados de entes queridos durante esse processo de pandemia. Para aqueles que perderam seus empregos, para aqueles que tiveram e estão tendo várias outras dificuldades, vários outros problemas, com ou sem a questão da pandemia.
que assim, Pai querido, possa continuar conosco durante todos os dias. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, gente, pela oportunidade e agradeço a atenção, tá? Muito bom estar aqui, repito. Tchau, fiquem com Deus. Até mais, até a próxima. E feliz Dia dos Pais, tá bom? Amanhã, feliz Dia dos Pais para os papais. Bom domingo e feliz Dia dos Pais.